E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto para aumentar a vistoria e a fiscalização dos elevadores para evitar acidentes. Só na capital paulista, são mais de 80 mil elevadores instalados nos prédios da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram mais de 500 ocorrências com passageiros presos em elevadores de edifícios residenciais e comerciais no estado. E para entender melhor esse projeto de lei, vamos conversar agora com o Marcelo Braga, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Marcelo, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã nesse domingo. Bom dia, Vitor, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui para poder falar desse tema tão importante para a sociedade. Prazer é nosso. E para começar a conversa, Marcelo, eu queria que você explicasse o que é que muda com essa nova legislação, quais são as principais regras que entram em vigor agora. Olha, Vitor, é importante a gente fazer uma retrospectiva. Na cidade de São Paulo, hoje, é a cidade que tem toda a legislação correta através do CONTRU, através do órgão que fiscaliza os elevadores na cidade de São Paulo. Essa lei, basicamente, você tem vários critérios, como a empresa estar regulamentada, a empresa ter o mínimo de frota, a empresa ter o mínimo de condições para atender os elevadores, e você também tem que fazer o RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual. Esse relatório de inspeção anual é a saúde dos elevadores. Então, por que eu cito a cidade de São Paulo? Porque hoje, apesar de 80 mil elevadores dados do CONTRU, em 2021 nós não tivemos nenhum acidente fatal na cidade de São Paulo. Isso é prova que a legislação, o RIA, que aqui em São Paulo ele já é online, na época do então prefeito Kassab, foi regulamentada uma lei que diz que todo elevador tem que ter esse documento, que é a saúde de elevadores, feito anualmente. Então, com isso, nós da ABEL, juntamente com a doutora Damares Moura, deputada estadual, conseguimos sensibilizar a Alesp, né, conseguimos sensibilizar a sociedade para que essa lei que estabelece o RIA seja agora estadual. Porque, Vitor e Cláudia, por incrível que pareça, existem muitas cidades no Brasil, muitas cidades em São Paulo, que não há uma regulamentação correta para a fiscalização dos elevadores, que é feita pelo município. E, Marcelo, como vai funcionar essa fiscalização aí a partir de agora para ver se essa lei está sendo realmente cumprida? Então, Cláudia, o que vai acontecer? A partir da sanção do nosso governador, né, o Corpo de Bombeiros, através do AVCB, que é o auto de licença de verificação, né, ele vai poder pedir, além dos certificados de para-raio, além dos certificados de escada e outros itens, ele também vai pedir o RIA dos elevadores. E os bombeiros têm condições, Marcelo, dessa ampliação da fiscalização? Tem efetivo? Eles participaram? Foram ouvidos também nessa discussão na Assembleia Legislativa? Sim, nós conversamos com os bombeiros, inclusive, na época, né, pelo então Major Palumbo, né, conversamos sobre isso. E não, Vitor, não vai ser um aumento do trabalho do bombeiro, porque o bombeiro, quando ele vai fazer o AVCB, ele já pede algumas documentações da edificação. Então, o RIA vai ser somente mais um documento que ele vai pedir, e esse documento vai ter que ser preparado pelo responsável do prédio, porque o AVCB é cada 3 anos. Então, ele vai ter que apresentar o RIA dos últimos 3 anos. Esse RIA só pode ser emitido por uma empresa habilitada, por um engenheiro responsável que vai assinar esse RIA. Coronel Tadeu, tem pergunta também, Coronel? Sim, Marcelo, bom dia. Prazer em conhecê-lo. Primeiro, parabéns pela medida, porque eu sempre ouço falar que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, e você até aí acabou de comprovar, né? Porque em 2021 não houve nenhum acidente, mas me preocupa muito aqueles prédios muito antigos, né, que acabam tendo aqueles elevadores antigos, né? Existe no bojo desse projeto de lei que deve ser assinado alguma coisa no sentido de fazer uma atualização dessas máquinas antigas por máquinas mais modernas?
Coronel Tadeu, o prazer é nosso, né? Pessoalmente estar falando com o senhor, né? E parabéns aí pela medida que vocês estão fazendo através desse usuários de crack, né? Muito boa pergunta, Coronel. O que acontece? Hoje existe a ABNT, ela determina normas de regulamentação, normas de atualização de equipamentos. Então, mesmo que o equipamento seja antigo, ele é perfeitamente possível que esse equipamento seja atualizado conforme as normas atuais. Inclusive, isso acontece aqui em São Paulo. Então, quando você emitir o RIA, Coronel, você vai fazer um diagnóstico do que precisa ser feito para que esse elevador atenda o mínimo das condições de segurança para que ele evite esse tipo de situação que está acontecendo aí, de várias ocorrências do bombeiro. Por que ocorre essa situação, Coronel Tadeu, Vitor e Cláudia? Por quê? Porque não é feito, infelizmente, onde não há regulamentação, não é feito o plano de manutenção anual. Esse plano de manutenção anual, independente da idade do elevador, se ele for seguido corretamente, você vai evitar muitas paradas corretivas. Por quê? No plano de manutenção anual, você faz manutenções preventivas. Infelizmente, Coronel, no nosso entendimento, por que aumentou essa quantidade de ocorrências do Corpo de Bombeiro? Com a pandemia e com o impacto na renda dos moradores, muitos condomínios tiveram que fazer uma redução de custos. E essa redução de custos, o preço a ser pago, no nosso entendimento, é muito alto, porque você acabou deixando de fazer manutenções preventivas e, com isso, acabou ocasionando mais manutenções corretivas. E a manutenção corretiva, como o equipamento é um equipamento mais seguro, qualquer defeito que tiver, o que ele vai fazer? O elevador vai ficar com a pessoa retida. Marcelo, e por causa aí da pandemia, da crise financeira também, né? Muitos condomínios deixaram de fazer a manutenção dos seus elevadores. Você falou que em 2021 não houve acidentes, mas nesse período todo houve uma busca maior por consertos, porque acho que a gente viu mais elevadores estragados agora do que nunca, né? Cláudia, foi muito boa a pergunta. Quando eu falo que não houve acidentes, foi na cidade de São Paulo. Ok? Por quê? Porque aqui tem uma regulamentação mais rígida. Então, mesmo aqui na cidade de São Paulo, mesmo com pandemia, mesmo com a baixa da rentabilidade, por conta da legislação, os prédios, os responsáveis dos prédios, eles acabaram tendo que fazer as manutenções, porque aqui, uma das regras que tem nessa legislação é que, se tiver alguma irregularidade, você tem que apontar no RIA e você tem que automaticamente desligar o elevador, e 48 horas com ele desligado, eu tenho que informar o controle. Então, tem essa diferenciação entre a cidade de São Paulo e o resto do estado, e, infelizmente, o resto do país. Muitas cidades não têm a regulamentação. Então, como não tem a regulamentação, não tem a legislação, o que acontece? O síndico, infelizmente, ele não entende que existe uma legislação federal no Código Civil, que é o 1348, que diz que ele tem que ser responsável pela manutenção predial do elevador. Mas como não há uma regulamentação municipal, ele acaba deixando esse tema de lado, infelizmente. Ô Marcelo, e quais são os problemas mais comuns quando uma equipe de manutenção ou um fiscal chega até um elevador? Qual o defeito mais frequente? Qual o erro mais comum com o qual eles costumam se deparar? Olha, Vitor, o erro mais comum que nós temos é falha de porta. Por isso que de 99 para cá, se eliminou aquele sistema de porta que é de eixo vertical. Então, o sistema de porta eixo vertical, ele é o sistema que mais dá problemas, porque ele tem que fazer um travamento na porta. O sistema novo, né, de 99 para cá, que é aquela porta de abertura simultânea, esse sistema ele tem menos paradas, mas essa é a falha que nós mais temos. E como o circuito de segurança do elevador ele tem duplo cheque, qualquer falha que tiver na porta vai fazer com que o elevador pare, e muitas vezes ele vai parar fora de nível. Para consertar isso, para solucionar, é fácil? Sim, desde que seja feita a manutenção, que nem eu falei, o plano de manutenção prevê tudo isso. O plano de manutenção prevê a checagem mensal das portas, a checagem mensal da porta de cabine, ele prevê também a regulagem do freio. Então, se você seguir o plano de manutenção anual,
esses tipos de defeito, com certeza, vão ser mitigados. Marcelo, a gente vê que tem muita gente que tem medo de entrar no elevador. A gente tem colegas aqui mesmo que só entram se tiver uma companhia. Esse medo é justificado? Tem justificativa para tanto medo? Claro que tem o lado psicológico. E também gostaria de saber do custo. Vai aumentar o custo para a população, para os condomínios com essa nova lei ou não? Então, foi muito boa a tua pergunta. Primeiro, o elevador é o meio de transporte mais seguro. Então, a pessoa que está nos escutando aqui, deixe claro o seguinte: você dentro do elevador, você seguindo a regra de quem vai fazer o resgate, você não tem nenhum problema de segurança. É justamente ele para poder evitar que você tenha algum acidente na saída e entrada do elevador. Então, você que está nos escutando agora, se você estiver preso no elevador, eu sei que tem a questão psicológica, mas o que a gente aconselha? Se você começar a ter uma falta de ar, sente, entendeu? Hoje a gente tem muita a questão do celular, né? Então verifique se você pode entrar em contato com alguém. E o principal, Cláudio, quando a empresa é uma empresa habilitada, quando a empresa é uma empresa homologada, ela tem que ter a plaquinha, né? Então, além da pessoa ficar calma, ela pode, inclusive, ligar naquele telefone para poder auxiliar aí, para poder aumentar e esse tempo que ela vai ficar parada vai diminuir. A questão do custo, isso é certo quando a gente faz a manutenção no nosso automóvel, quando a gente faz a manutenção na nossa casa, Cláudio. Quando nós fazemos a manutenção preventiva, o que vai acontecer? Você vai manter um padrão de gasto, mas você não vai ter um gasto excessivo pontual numa manutenção corretiva. Então, nosso entendimento é que, se for feito o plano de manutenção anual, você não vai ter um grande aumento na manutenção. O que ocorre hoje é que, muitas vezes, na hora que faz a parada do elevador numa cidade que não há a regulamentação, essa parada faz com que você tenha um gasto excessivo pontual. Na manutenção do plano de manutenção anual, você vai fazer esse gasto homogêneo. Ô Marcelo, só para a gente fechar, no caso de um acidente ou um problema técnico num elevador, qual o procedimento? Imagino que seja acionar o comunicador, né? Aquele interfone que tem geralmente com a portaria ou com a recepção do prédio. Imagino que seja esse o procedimento, né? Sim, Vitor. Nós pedimos 3 situações. Então, primeiro, você acionar o intercomunicador para avisar o porteiro, avisar a pessoa responsável que você está preso. Segundo, se for um prédio que tem uma empresa regulamentada, você pode ligar para aquele telefone que está na plaquinha. E terceiro, né, se você perceber que não teve resultado nessas 2 ações, 193, você vai ligar para o bombeiro. E o bombeiro tem a capacidade e tem a habilidade para fazer o resgate também. Muito bem, a gente conversou com Marcelo Braga, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. Marcelo, obrigada pela sua entrevista. Um bom dia para você, um ótimo domingo. Eu que agradeço e espero que a gente possa estar daqui um ano, Cláudia, Coronel Tadeu e Vitor, falando de números muito menores na questão desses números do Corpo de Bombeiro. Forte abraço a todos, boa semana para todos. Para nós. Valeu, Marcelo.